A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do livro de Êxodo, ok? Nós começamos semana passada a primeira lição. Nós demos uma introdução a respeito do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, e hoje nós vamos dar sequência a essa série de estudo. Hoje o tema da nossa aula é Um Libertador para Israel. Nós vamos enfocar o chamado de Moisés para liderar a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Então, hoje o objetivo da nossa aula aqui é dar foco sobre um tema muito importante, sobre liderança cristã. Através da vida de Moisés, nós vamos ver algumas nuances de como Deus chama e se Deus precisa ou não capacitar um líder. Então hoje nós abordaremos esse tema, liderança cristã, que é um tema muito atual e muito importante. Querido, eu quero só agradecer os irmãos que deixam os seus comentários, tá? E eu peço para você também que continue deixando seu comentário. Teve uma irmã e um irmão que bondosamente, tá, observaram um erro do professor Fábio Segantin. Eu sou de carne e osso, eu sou humano, às vezes nós erramos mesmo. Eu quero agradecer a dois irmãos, uma irmã e uma irmã, que bondosamente notaram que eu não pronunciava Êxodo, eu pronunciava Êxodo, tá? Queridos, que Deus continue abençoando. Realmente a pronúncia correta é Êxodo e não Êxodo, como eu estava pronunciando. A gente vê a palavra escrita de forma correta, mas a força do hábito, às vezes nós pronunciamos sem pensar aquilo que nós estamos pronunciando errado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Então continue deixando seus comentários, aquilo que vocês acham importante, aquilo que vocês não gostaram, aquilo que o professor errou, você deixa a tua mensagem aí. Teve um irmão que ele colocou aí no YouTube a palavra Egito, e ele colocou Misrai. Queridos, a palavra em hebraico para Egito não é Misrai, significa Mitzrayim. Tá? É M-I-T-Z-R-A-I-M, ok? Essa é a pronúncia correta da palavra Egito em hebraico. O Egito em hebraico está no plural. Foi por isso que eu disse que a possibilidade da leitura de Egito no original hebraico é duas possibilidades que eu já expliquei na aula passada, tá? É que o irmão escreveu M-I-Z-R-A-I-M, está incorreto, tá? A pronúncia correta é Mitzrayim, porque no original hebraico tem uma consoante por nome de Tsad, e Tsad nós transliteramos para a língua portuguesa como T-S ou TZ, por isso que ele vai ter esse som de Mitzrayim, ok? Queridos, eu quero também aqui deixar, informar para vocês, tem muitas pessoas que me perguntam acerca do material, tá? Entra no meu blog, www.fabiosegantin.blogspot.com.br e todo o material escrito está lá. A aula que eu pronuncio aqui, eu não coloco escrito lá. O que eu coloco lá é material extra, é outras possibilidades de você ver o texto, ok? Então, assiste a aula, faz suas anotações, você entra no blog, vai ter materiais suplementar para te ajudar, para você ter uma gama maior de possibilidades de fazer uma boa aula para os seus alunos, ok? E eu só quero fazer mais um comentário aqui, tá?
Tá? Eu quero deixar em aberto aqui, você professor, você dirigente, líder, pastor, que queira ter a presença do professor Fábio Segantin aí na sua igreja, no seu congresso, no seu simpósio, entre em contato conosco. Eu sempre deixo o telefone, e-mail. Alguns irmãos já têm entrado em contato com o professor Fábio Segantin para o ano de 2014. Então, se você tem desejo de ter o professor Fábio Segantin aí na sua igreja, fazendo um trabalho para o congresso de jovens, de irmãs, de varões, da escola dominical, para os adolescentes, entre em contato conosco. Será um prazer poder atender, querido. Nós vamos adorar a Deus junto. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 9. A leitura bíblica para a nossa meditação é o livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 9. Na introdução, o pastor Antônio Gilberto ele disse o seguinte: um líder cristão não é feito da noite para o dia. Ele já começa a introdução deixando um princípio, que liderança, que líder, ele não é fabricado da noite para o dia. O que isso nos quer dizer? Que líder tem que ter um período para que ele seja formado. Não podemos aceitar formação de líderes precoce. Líderes precisam ser formados através do tempo. E o pastor Antônio Gilberto ele diz: é preciso que sua liderança seja amadurecida pelo tempo. Queridos, é impossível a pessoa da noite para o dia se tornar um líder. E nós vamos ver que esse tema, liderança, ele é um tema atual. Em todas as épocas da igreja e em todas as fases da sociedade, sempre precisamos de líder. Sempre as pessoas precisam de líder. Nós precisamos de líder em casa, precisamos de líder na política, precisamos de líder nos esportes, precisamos de líder na igreja. Em todas as esferas da sociedade é fundamental a presença do líder. Mas como que nasce um líder? Como que se faz um líder? E aí eu lanço a primeira pergunta. Será que as pessoas nascem líder ou se faz um líder? Será que as pessoas já nascem liderando? Já nasce com esse instinto? É algo intuitivo? É algo que vem desde o ventre materno? Ou não? Ou um belo dia a pessoa ela percebe que tem vocação para isso, que ela gosta de liderança e ela estuda e se torna um verdadeiro líder. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras que todas as vezes que Deus chamou um homem para ser um líder, Ele sempre chamou esse homem desde o ventre. Em alguns casos não está explícito que o chamamento foi desde o ventre. Mas uma coisa nós podemos afirmar: liderança não parte da vontade do homem. Liderança parte da vontade de Deus. E Moisés, ele representa essa liderança. Nós vemos que Moisés foi chamado para ser líder desde o ventre da sua mãe. Ou seja, o chamado de Moshe para ser líder, ele foi ainda antes de vir à existência, antes de nós conhecermos ele. Desde o ventre materno, Deus já chamou, ok, Moisés para ser líder. Observa o caso do profeta Jeremias. Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo, ele fala também sobre isso, que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ora, então com isso nós aprendemos o quê? Que o chamamento para a liderança parte de Deus.
Muitas pessoas entendem errado aquele princípio quando Paulo escreve para Timóteo. Paulo escreve assim para Timóteo: fiel é esta palavra, aqueles que desejam o episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, entenda uma coisa, Paulo ele estava enobrecendo, Paulo estava parabenizando aqueles que desejavam o episcopado. Ele queria dizer o seguinte: se você deseja ser líder, meus parabéns. Se você aspira a ser um líder eclesiástico, glória a Deus. Mas o que Paulo ele deixa entre as linhas é o seguinte: não basta querer ser líder, não basta aspirar a ser líder, não basta um dia você colocar no seu coração e dizer eu quero ser líder. Isso não basta. Você precisa ser vocacionado. Você precisa ser chamado por Deus. É isso que deixa muito bem claro em Êxodo, no capítulo de número 3. Ou seja, Deus chama Moisés para liderar o seu povo. Olha o que diz no verso de número 1 do capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. O que Moisés estava fazendo lá em Midian? Apacentando. Deixa-me eu fazer uma colocação. Do nascimento de Moshe até ele viver no Egito, dentro do palácio, durou 40 anos. Moisés viveu seus primeiros 40 anos na onde? No palácio. Ele foi resgatado do rio Nilo, foi criado pela sua própria mãe, até que um dia a filha do faraó adota este menino. E ele então é criado que nas melhores universidades egípcias. Ele é criado na melhor cultura da época, que era a cultura egípcia. Mas com 40 anos, após aquele episódio em que ele mata um egípcio por causa de um judeu, ele foge então para Midian. Ou seja, ele vai para o deserto, ele vai ficar isolado de tudo e de todos. Alguns teólogos vão dizer que esses primeiros 40 anos de que Moisés vive no Egito foi um preparo acadêmico, foi um preparo da mente, foi um preparo onde ele se tornou o quê? Um exímio escritor. Ele se tornou um grande homem que entendia em questões matemáticas, em questões de astrologia, ou seja, ele se tornou um acadêmico. Mas Deus não precisa, perceba o que eu vou dizer, Deus não está à procura, queridos, de acadêmicos. Deus não está à procura de psicólogos. Deus não está à procura de filósofos, de teólogos, de matemático, de engenheiro, de médico, de advogado, de juízes, de desembargadores, de astrônomo. Não, Deus não está atrás desses tipos de pessoas. Em João capítulo 4, naquele diálogo que teve Jesus e a mulher samaritana, naquele diálogo revela quem Deus está procurando. Deus está procurando quem? Um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. E Deus se alegra muito quando Ele encontra um adorador teólogo, um adorador acadêmico, um adorador médico, engenheiro, um adorador psicólogo, um adorador filósofo. Por quê? Ele vai usar a sua intelectualidade para o reino. Olha o que diz Jesus no capítulo 6 de Mateus: buscai primeiramente o meu reino. Ou seja, o reino tem que ter prioridade. Tudo que você adquire, e há necessidade do academicismo, há necessidade da intelectualidade, mas tudo isso tem que estar o quê? Sobre a tutela do reino.
O que nós estamos vendo é o seguinte, que antes de priorizar o chamado de Deus na vida de homens e mulheres, o que é que se prioriza? O academicismo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, querido, é que Deus escolhe alguém para o ministério. Deus primeiro vocaciona, é Deus que elege, é Deus que nomeia. E eu ouvi uma pergunta do meu pastor é muito sábio, e ele perguntou na escola dominical hoje a seguinte pergunta: quantas pessoas Deus procura para usar? 1, 2, 100, 1000? Deus precisa simplesmente de um homem para impactar o mundo. Se tiver 2, 3, 20, 1000, 50 mil, o mundo vai ser muito mais impactado. Mas aí eu estava observando na palavra, isso é uma grande realidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14, diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E interessante que no original é um homem mesmo, não está especificando qual é o homem. A ausência do artigo possibilita que é um homem qualquer. Ou seja, Deus está procurando um homem. Deus está procurando uma pessoa. Em Jeremias capítulo 4, verso 25, olhei e eis que não havia homem nenhum. Ezequiel 22, 30, busquei entre eles, entre a coletividade, um homem que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra. Deus sempre procura um homem. E oxalá que Deus tenha encontrado homens e mulheres que se colocam na brecha para ser usado por Ele. Então aprenda isso. Primeiro, é Deus quem escolhe as pessoas. Há um clérigo britânico que ele disse o seguinte: a igreja está dolorosamente necessitada de líderes. Esse grande líder da igreja da Inglaterra, ele diz que quando ele chegava em muitas congregações, ele sempre sentava no fundo, querendo ouvir uma mensagem, querendo ouvir uma voz de liderança, e não tinha uma voz de liderança. Ele diz que a igreja está dolorosamente necessitada de líderes. Deixa eu dizer outra coisa, querido. A liderança frequentemente é vista como produto de dotações naturais e de personalidades que identificam uma pessoa para a liderança. Algumas pessoas, quando vão escolher alguém para ser líder, ele escolhe o quê? A intelectualidade. Ele olha se tem características naturais que qualificam essa pessoa para a liderança. Nós reconhecemos que isso faz parte, mas o que nós não podemos nos esquecer que quem chama alguém para ser líder é Deus. Que quem vocaciona é o Eterno. A igreja simplesmente reconhece o chamado de Deus. Líderes espirituais não são feitos mediante eleição ou nomeação por homens ou quaisquer grupos de homens, nem por reuniões eclesiásticas ou sínodos. Só Deus pode fazer líderes. O simples fato de a pessoa ocupar cargo de importância não a torna um líder, queridos. Isso é forte. Vou repetir a frase desse teólogo. O simples fato de a pessoa ocupar cargo de importância não a torna um líder. Fazer um curso de liderança não produz líderes. O único método que funciona é a pessoa ser vocacionada por Deus. Então a pessoa tem que ser o quê? Vocacionada. Sabe por quê? Porque quando alguém delega alguma atividade para você, essa pessoa é um ser humano, é um outro pastor,
É um outro líder. Ele vai nomear o quê? Ele vai te dar um cargo. Ele vai te dar uma nomenclatura. Mas pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Essa nomenclatura que alguém te deu não vem no bojo. Não vem no conjunto unção e graça de Deus. Unção e graça, sabe como que você adquire? Com oração, com consagração, com jejum, com dedicação, renunciando o mundo e renunciando o pecado. Algumas pessoas pensam, agora eu sou o presbítero da igreja, agora me ordenaram a pastor, então com a carteirinha de pastor eu vou ter unção e graça negativo. Agora eu sou o superintendente da escola dominical. É simplesmente uma nomenclatura. E essa nomenclatura, ela não te traz unção e graça. E esse teólogo, ele diz, bispos e comissões podem conferir posições religiosas, mas não podem conferir autoridade espiritual, algo essencial na liderança cristã. Aprenda isso, querido. Não basta querer. Tu tem chamada? Tu tem vocação para isso? Então, se você tiver vocação para isso, você pode ter certeza que Deus está separando pessoas para liderar a sua igreja. Deus nunca deixou a igreja à mercê de líderes. Deus nunca deixou a igreja sem uma liderança fiel, sem uma liderança idônea. E Deus está à procura de pessoas para Ele continuar usando, porque Deus sempre haverá de levantar líderes. E quando Deus chama alguém, você pode ter certeza disso, meu amado, Deus prepara você para essa liderança. Deus prepara. De que forma Deus prepara? Te dando unção e graça. Mas não pense você que isso é só de Deus. O ser humano tem que fazer a sua parte na preparação para o ministério. Isso, olha que frase linda que eu vou falar agora. Instrução e treinamento vem antes do serviço. Se você quer ser um líder, então primeiro seja instruído e seja treinado para executar com qualidade a sua tarefa. Instrução e treinamento vem antes do serviço. É essencial você se preparar para fazer um trabalho para Deus. Paulo, ele estava preso e ele diz o seguinte: olha, quando vocês vierem me visitar, não esqueça de algumas coisas, dentre as quais me traga um cobertor, porque eu estou com muito frio aqui nessa cadeia. Traga-me também os pergaminhos e me tragam os livros. Paulo, ele era um amante da leitura. Paulo disse para Timóteo: persista em ler. Querido, Deus está chamando pessoas. Deus quer capacitar pessoas, mas tem pessoas que não fazem nada para Deus. Tem pessoas também que não se esforçam, não lê Bíblia, não ora, não consagra, não renuncia o pecado e quer ser usado. Está na frente de trabalho e depois pergunta: por que o meu trabalho não vai para a frente? Porque você não está cooperando também com Deus. Moisés foi um homem preparado. Primeiro se preparou no academicismo. E segundo, ele se preparou na esfera espiritual. Porque quando ele foge do Egito, ele vai para Midian. Ele fica mais 40 anos com o seu sogro. Foram mais 40 anos apacentando ovelhas. Olha o verso 1. E apacentava Moisés. Moisés tinha vez que ele ficava dias e dias longe de casa, apacentando as ovelhas. A Bíblia diz que ele foi por detrás do deserto, porque atrás do deserto tinha uma região onde era um pouco mais fértil. Então ali tinha um pouco mais de pastagem para suas ovelhas. A Bíblia diz aqui que ele tomava conta, ele pastoreava gado pequeno. No original hebraico, gado pequeno é ovelha e cabras. E ele apacentava. Outra lição: Deus sempre chama alguém que está ocupado, querido. Deixa eu dizer uma outra verdade: Deus não tem negócio com vagabundo. Não pense que ministério é cabide de emprego. Tem pessoas que querem virar pastor. Eu não sei onde inventaram essa pronúncia. Querem virar.
Ninguém vira pastor. Deus chama homens para ser pastor. Mas tem pessoas que querem esse título porque eles pensam que é regalia. Eles pensam que é vida mansa. Eles querem ter status. Eles querem ter uma vida mais facilitada. Não, querido. Pastor, quando ele é chamado, realmente, o verdadeiro pastor, ele sofre por causa das suas ovelhas. Ele se dedica por causa das suas ovelhas. Sabe por que Paulo disse aquilo para Timóteo? Aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja, porque é muito diferente da nossa época. A nossa época, ser pastor é ser glamuroso também. Mas naquela época não. Ser pastor era sinal de ser expulso, apedrejado, maltratado, preso. Quando o Império Romano vinha para destruir a igreja, quem ele se levava em primeiro lugar? Pastor. Então por isso que Paulo elogiou, ele bateu palma para as pessoas que queriam ser um ministro, queriam ser um pastor, porque eles estavam dispostos a sofrer por causa do reino. Então Deus precisa do quê? Se você tem a vocação, se prepara, faça um curso de teologia, melhora o seu vocabulário, se dedique em oração, irmãos. É no deserto que Deus modela um verdadeiro líder. Eu fui ouvir o meu amigo, o pastor André Matias, pregar esses dias aqui na cidade de Nova Odessa, de Sumaré, uma cidade próxima da minha, e ele disse uma coisa que eu já tinha ouvido, mas eu nunca vou esquecer. Ministério que não é formado no meio de sofrimento, ele não dura muito tempo. Ministério tem que ser formado em lágrima. Ministério tem que ser formado na dor. Ministério tem que ser formado na tribulação, para que você valoriza aquilo que Deus está lhe dando. Para que quando você decolar, o seu voo possa ser um voo prolongado. Porque essas pessoas que se tornam um líder da noite para o dia, são pessoas despreparadas. Paulo disse isso. Que neófito não podia liderar a igreja. O que é neófito em grego? Um novo convertido. Aquele que ainda não tem base bíblica sólida para liderar um grupo, um rebanho. Irmãos, pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que Deus só vai levantar homens de idade, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus pode levantar um rapaz jovem. Claro que pode. Eu tenho 34 anos, sou ainda um rapaz jovem e eu estou me preparando, eu estou me labutando para quê? Para quando Deus realmente me chamar para uma obra específica, eu esteja preparado, eu esteja apto a realizar aquilo que Deus vai fazer. Para mim sentar aqui, às vezes eu gasto horas e horas de estudo. Então o que nós precisamos? Nós precisamos nos preparar. E um dos lugares que Deus gosta de levar pessoas para se preparar é no deserto. Eu tenho uma notícia para você, querido. Se você tem uma chamada de Deus, se prepara que o deserto vai chegar na tua vida. Deus tira você dos holofotes. Onde morava Moisés? No Egito, no glamour, no ponto mais importante. Era Nova York da época. Era Nova York, era onde todo mundo queria ir. Era onde a cidade não para à noite. Era um lugar de glamour. Deus tira ele de lá e leva ele para Midian, deserto. Ninguém olhava ele. Ele apacentava as ovelhas sozinho. Mas lá no deserto, ele teve um encontro com Deus. Lá no deserto, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele. E deixa eu dizer uma verdade aqui. Toda vez que Deus aparece para alguém, Deus tem um objetivo. Qual era o objetivo da chamada de Moisés, de Moshe? A chamada de Moshe era libertar o povo de Israel. Deixa eu dizer uma outra verdade. Líder que é líder é chamado para engrandecer o reino de Deus e nunca engrandecer o seu próprio nome.
Nimrod se tornou líder na época de Gênesis, na cidade de Sinar, porque ele queria engrandecer o seu próprio nome. Ele queria que o nome dele se tornasse grande. Por isso que a Bíblia diz que ele era caçadores de Deus. Era caçadores do Senhor. Ele queria que o seu nome fosse grande. Líder que é líder não quer o seu nome em holofotes, não quer o seu nome em evidência, quer que o nome de Deus seja glorificado. Qual é então o objetivo da chamada de Moisés, de Moshe? Engrandecer o nome de Deus, tirando o povo da terra do Egito. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Líder, que é verdadeiro líder, não deixa o Egito entrar dentro da igreja. Ele tira o Egito de dentro da igreja. Ele não permite o mundanismo, ele não permite o secularismo entrar dentro da sua comunidade. Líder que é líder, ele tira o Egito de dentro da sua congregação. Pelo menos ele luta para isso. Ele luta para que isso seja uma verdade. Querido, e outra coisa, todas as vezes que Deus chamar alguém para uma grande obra específica, Deus sempre dará garantias para que essa obra tenha êxito. Verso de número 12: certamente eu serei contigo. Moisés está lá no deserto, cuidando, apacentando. Olha, ele estava ocupado. Deus não chama vagabundo, irmãos. Desculpe minha sinceridade. Existe um monte de vagabundo querendo usufruir da obra de Deus. Não, Deus chama aqueles que estão trabalhando. Onde estava Davi? Trabalhando. Sempre os homens estavam fazendo algum trabalho. Elias e Eliseu, olha que coisa linda. Quando Deus vai passar a autoridade de Elias para Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Cuidando juntas de boi, tocando o arado, cultivando a terra. Mas um belo dia Deus passa e Deus vocaciona aquele homem. Ele estava ocupado em alguma coisa. Deus não chama ocioso. E Moisés estava trabalhando, apacentando as ovelhas. Até que ele olhou para uma sarça. E aquela sarça ardia, mas não se consumia. A Bíblia diz que ele dá uma olhadinha. Parece que ele não se importou muito. Depois que ele presenciou, depois que ele entendeu o que estava acontecendo, ele volta e olha novamente para a sarça. E ele entendeu que aquilo ali era algo misterioso, era algo divino. E de repente uma voz do meio da sarça fala com Moisés. E aquela sarça diz, e aquela voz diz para ele: Moshe, Moshe. Interessante isso. Interessante que quando Deus se comunica com Moshe, com Moisés, Deus fala o nome dele 2 vezes. Mas por que Deus repete o nome dele 2 vezes? Não foi por um acaso. Foi porque Deus queria ter um relacionamento mais profundo com Moisés. Querido, outra coisa que nós aprendemos aqui: Deus nos conhece pelo nome. E quando Deus vocaciona alguém, quando Deus manda uma mensagem para alguém, Ele não erra de endereço. Ele fala o seu nome, o teu sobrenome, Ele conta a tua história, Ele sabe quem é você. O chamado de Deus, Ele não erra no seu chamado. E Ele diz para Moisés: Moshe, Moshe. E Ele diz: eis-me aqui. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que quando nós estamos no deserto sendo lapidado por Deus, Deus sempre vai requerer o quê? O que de nós? Renúncia. Moshe, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. O que Deus queria dizer com isso? Moisés, renuncia às práticas do Egito. Você ainda tem coisa do Egito dentro de você. Você ainda tem as escórias do Egito, ainda fumaças do Egito, ainda sequelas do Egito estão impregnadas em você. Então tem um negócio. Para tu ser líder e liderar o meu povo, saindo da terra do Egito, você precisa renunciar às práticas do Egito. Você não é mais um egípcio, você agora é meu.
Você agora está sendo lapidado pela minha presença. Deus se apresenta naquela sarça, através do fogo. O que o fogo representa? O fogo representa algo purificador. Quando o ouro vai ser purificado no fogo, por que o ouro é purificado no fogo? Para que as escórias sejam tiradas. Foi isso que Deus queria. Uma das coisas que Deus queria mostrar para Moshe, através daquela sarça, era justamente isso. Olha, Moshe, o fogo representa purificação. E quando você está sendo purificado, as escórias vão saindo da sua vida. Então tire as sandálias. Pare de ter atitudes egípcias, antigas, porque eu quero fazer de você uma nova pessoa. E a Bíblia diz que Moshe, então, após ele receber essa vocação de Deus, ele questiona Deus. Querido, todo grande líder, ele nunca quer ser líder. Quando ele recebe o chamado, ele fica com medo, ocioso. Ele fica com medo de não dar certo, de não alcançar os objetivos que Deus propôs para ele. E isso causa o quê? Medo. E Moisés faz realmente isso. Moisés, ele apresenta desculpas para Deus. E diz, Senhor, como é bom receber esse chamado, mas tem alguns problemas. Primeiro, eu não sei falar. Eu não sou eloquente, Senhor. Aí o que Deus faz? Espera, Moisés, vou te dar Arão por profeta. Ele vai falar no teu lugar. E aí ele começa, Senhor, se eu chegar lá, vai me perguntar quem é que me enviou aqui, o que eu vou falar para ele? Fala o que eu vou? Não, diz para ele que o eu sou o que sou, me enviou a voz. E Moisés, ele não fica contente, ele diz, não, esse nome de Deus com certeza não está na agenda de Faraó, ele não vai me ouvir. Ou seja, todas as vezes que Deus chama alguém, é parte da natureza do homem apresentar objeções a Deus. Mas vamos aprender com Moisés aqui. Vamos acreditar quando Deus chama alguém. Se Deus está te chamando, renuncia a tudo. Abre mão de tudo, como canta Davi Sasser. Eu abro mão de tudo, dos meus sonhos, eu abro mão da minha confiança, eu abro mão da minha própria força, eu vou confiar na tua palavra. Mas todas as vezes que Deus nos chama, Ele dá sinais para nós. Olha que coisa linda. Deus concede poderes a Moisés. Do capítulo 4, do verso 1 a 9, Deus vai dar sinais para Moisés. E Deus dá 3 sinais para Moisés. Primeiro sinal em hebraico é ot. Ot é 80 vezes que aparece a palavra ot na Bíblia. Essas 80 vezes está dando a ideia de sinais maravilhosos. Sinais milagrosos. Então 80 vezes que aparece a palavra ot significa sinais miraculosos, sinais maravilhosos. Ou seja, sinais que representam um milagre. E foram 3 milagres. Primeiro milagre, a vara de Moisés se transformava em uma serpente. O que a vara simbolizava para Moisés? Moisés, eu estou te dando autoridade. Irmãos, aprenda uma coisa com Moisés. Sabe aonde você recebe a autoridade de Deus? Não é na unção, não é na consagração, não é na carteirinha, é no deserto. É no deserto que Deus concede autoridade. Autoridade, vara aqui, nós podemos entender no original hebraico, um cajado. Para que serve o cajado? Para guiar, para apacentar, para conduzir um rebanho. Então, Moisés, essa vara que você tem na tua mão, ela é símbolo de autoridade. Outra coisa, Moisés, coloca a sua mão coloca a mão no peito. E Moisés colocou a mão. Na hora que ele tira a mão dele estava com lepra. Moisés coloca de novo e Deus fala, tira. E Moisés tira.
Sabe? E a mão dele estava curada. Sabe o que isso estava representando? Moisés, aqui no deserto, eu estou te fazendo uma nova criatura. Moisés, coloca a mão. Moisés tirou a mão leprosa. Moisés, assim você era no Egito. Mas olha o que eu estou fazendo com você no deserto. Moisés, coloca a mão. E na hora que Moisés tira a mão de Moisés estava curada. Moshe, eu estou fazendo você um novo homem. Aquele homem que matou, aquele homem explosivo, não existe mais. Agora você é um homem manso, um homem humilde, um homem pacificador. E terceiro sinal que Deus deu, está vendo essa água do rio Nilo? Eu vou transformar ela em sangue. Deus estava mostrando o seguinte no terceiro sinal: Moisés, quando você entrar no Egito, tu pode ficar tranquilo que aquilo que o povo Egito acha que é vida, eu vou transformar em morte. O terceiro sinal era para mostrar que todas as coisas dependem de Deus. Porque os egípcios achavam que o Nilo dava vida. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mostrar para você e para eles que todo mundo, inclusive você, depende de mim. Quem dá vida não é o Nilo. Quem dá vida não é um rio. Quem dá vida não é esse Deus egípcio. Sou eu, o Adonai. Sempre quando Deus chama alguém, Deus capacita, Deus leva para o deserto e Deus dá sinais maravilhosos e miraculosos para que você entenda e valoriza o teu chamado. O episódio da sarça ardente foi tão intenso que Moisés, lá no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 33 e verso 16, Moisés relembra aquele episódio. Ele relembra quando uma voz saiu da sarça e comunicou-se com ele e dialogou com ele. Queridos, deixa eu dizer mais uma coisa. Todo líder precisa ter um momento especial com Deus. Todo líder precisa ter um momento que muda o dia da sua história. Todo líder precisa ter um dia antes do seu chamado e após o seu chamado. Moisés teve a sarça. Paulo teve o caminho para Damasco. Os discípulos, cada um tiveram o seu momento especial. Jesus teve o Getsêmani. E qual é o teu momento especial com Deus? Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que quando você estiver investido na obra de Deus, tenha certeza de uma coisa: as dificuldades serão reais na tua vida. E quando tudo estiver dando errado no teu ministério, um alerta de Deus, continua. Moisés vai lá com Faraó, Moshe o seu irmão, ele sai de Midian, anda 320 quilômetros. Champlin disse que foi 400 quilômetros, mas isso não importa. Ele anda uma quilometragem considerável, chega até Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele dá uma mensagem para Faraó. O que Faraó faz? Moisés diz: deixa o meu povo ir. É só caminho de 3 dias, é só 3 dias, nós vamos no deserto, nós vamos adorar. Faraó diz: negativo. Com esse pedido, o que Faraó fez? Vamos aumentar o jugo nesse povo. Imagine que o povo de Israel produzia 1000 tijolos por dia. Mas depois dessa profecia de Moisés, Faraó mudou de ideia. Vocês vão construir 1000 tijolos, mas o meu povo, os egípcios, não vão te dar mais palha. Vocês vão ter agora que ir lá no meio, vocês vão ter que sair na floresta, vocês vão ter que buscar palha, vocês vão ter que preparar essa palha, vocês vão ter que curtir essa palha, vocês vão ter que fazer a preparação da palha. Depois que ela estiver preparada, aí sim vocês produzem os 1000 tijolos. Ou seja, ele aumentou o trabalho e não diminuiu a produção. Ele queria a mesma produção, mas com mais aumento de trabalho. Por causa do quê? De uma palavra profética de Moisés. Muitos de nós poderíamos dizer: mas está dando errado o que eu estou fazendo. Isso é um sinal que Deus não está no negócio.
os maiorais de Israel se reuniram com o faraó e disse: Faraó, por que você está fazendo isso conosco? Por que você está fazendo isso conosco? Mas vocês não se lembram de que Moisés falou com vocês e vocês acreditaram no que ele falou? Que vocês iriam no deserto adorar o seu Deus? É por causa disso que eu estou aumentando o seu tributo. É por causa disso que eu estou aumentando o seu trabalho. E a Bíblia diz que até o povo de Israel se revoltou contra Moisés. No capítulo 6, no verso 1, a Bíblia diz que Deus renova a profecia, o chamado na vida de Moisés. Querido, aprenda uma coisa: quando tudo estiver dando errado, quando todas as coisas estiverem contra você, recorra a Deus. Se você confia no teu chamado, recorra a quem te chamou. Foi isso que Moisés fez. Moisés recorre a Deus no final do capítulo 5. E no começo do capítulo 6, no verso 1, Deus responde a Moisés e diz: Moisés, fique tranquilo, que eu estou no controle. Quem te chamou fui eu. E se eu chamei você, eu responsabilizo. Tu não se lembra dos 3 sinais que eu te dei lá no deserto? A vara, a sua mão e a água transformada em sangue? Se prepare, porque se eu chamei, eu me responsabilizo. Querido, eu quero terminar esta aula dizendo o seguinte: que nós que fomos chamados para uma obra de Deus, tenha certeza de uma coisa, que Deus está conosco. Tudo, às vezes, pode estar contra nós. Todas as coisas podem contribuir para que parece que aos nossos olhos tudo estão dando errado. Não. Romanos 8:28. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, acredite no teu chamado. Se prepare para uma grande obra que está vindo na tua vida, no teu ministério. Se prepare que o deserto vai chegar na tua vida. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar onde Deus te prepara para depois te colocar de novo nos holofotes. Deus está querendo te chamar, não para engrandecer também o teu nome, mas para engrandecer o nome dele. Então acredite nisso. Acredite nisso. Se Deus chamou você para o santo ministério, para uma obra gloriosa nessa terra, se prepare, que o deserto vai vir. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus está presente. É no deserto que Ele concede unção, graça, autoridade e providência. Todas as coisas é Deus que provê para o chamado. Nenhum dos seus chamados foram abandonados por Deus. Então Deus está sempre à procura de homens e mulheres para levar uma mensagem poderosa, para levar uma mensagem abençoada, uma mensagem libertadora. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Se você já sentiu esse chamado e já está trabalhando, continue sendo essa bênção. Se você sentiu o chamado hoje, querido, se prepara para a obra de Deus. Vá para o deserto no momento certo. Fique tranquilo que Deus te levará para o deserto, porque Ele vai tirando as escórias, porque Deus está à procura de um homem. Oxalá que Deus encontre esse homem, porque um homem pode revolucionar o mundo inteiro. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.